esse vídeo. Hoje eu vou contar um pouco sobre a minha história. O meu nome é Anne Frank. Eu tenho 13 anos e nasci na Alemanha, no dia 12 de julho de 1926. Vou falar um pouco sobre a minha família, pois ela é muito importante para essa história. Vamos começar com a minha mãe. O nome dela é Edith, e apesar da gente não se dar muito bem e sempre brigar, ela é uma das pessoas mais leais que eu conheço. Esse é o meu pai. O nome dele é Otto, e ele é o pai mais adorável que eu já vi. Ele é sempre muito amável e a gente sempre conversa sobre tudo. Os dois se casaram quando ele tinha 36 e ela 25. Essa é a Margot. Ela é a minha irmã mais velha. Tem 17 anos e é muito boa em matemática. Eu e a minha família somos judeus. E por esse motivo, precisamos enfrentar algumas mudanças na nossa vida. Uma delas foi a mudança da Alemanha para a Holanda. Passamos a morar na Holanda porque a situação para os judeus na Alemanha não era das melhores. Quando nos mudamos, o meu pai passou a trabalhar em uma fábrica de produtos usados para fazer geleia. Ele ganhava bem o suficiente para termos uma vida muito confortável na Holanda. Eu sempre adorei frequentar a escola. Sempre amei aprender coisas novas e diferentes. A escola sempre foi um ambiente muito legal para mim, principalmente por conta das minhas amigas. A Ilse é muito inteligente. A Renelle é meio tímida, mas sempre fala o que pensa, o que me fez admirar muito ela. E também tem a Sunny, que frequenta uma escola diferente da minha. Nós três somos inseparáveis. É muito bom ter amigas com quem a gente pode contar e conversar sobre tudo. Esse ano, no meu aniversário, eu ganhei um diário de presente e passei a escrever tudo o que acontece no meu dia. Eu chamo meu diário de Kate, como uma grande amiga para quem eu escrevo. Escrever um diário é uma experiência estranha, porque eu não tenho o hábito de escrever e porque eu acho que ninguém se interessaria pelos pensamentos de uma garota de 13 anos. Mas, como já dizia o ditado, o papel tem mais paciência que as pessoas, e eu tenho uma necessidade de tirar todo tipo de coisa de dentro do peito. Em 1942, tudo na minha vida mudou. Acontece que estávamos vivendo tempos muito difíceis. Uma guerra estava sendo travada e nós, judeus, tivemos a nossa liberdade restringida. Precisávamos usar uma estrela amarela no peito. Não podíamos mais andar de bonde, nem de carro. Nem mesmo se o carro fosse nosso. Só podíamos frequentar escolas judias e salão de beleza de proprietários judeus. E estávamos proibidos de frequentar piscinas, quadra de tênis ou qualquer tipo de campo de atletismo. Minha amiga Jaque sempre me dizia: eu não ouso fazer mais nada, porque eu tenho medo que isso não seja permitido. Um dia, em uma linda manhã de domingo, Margot apareceu na porta e disse que papai havia recebido uma notificação do Esquadrão de Proteção Nazista. Na mesma hora, eu fiquei pasma. Eu sabia o que aquilo significava. A imagem de papai preso nos campos de concentração me passou pela mente. Logo depois, Margot contou que a notificação era para ela, então eu caí no choro. Mas
Mamãe e papai tinham um plano. Nós iríamos nos esconder. Durante meses, nós havíamos tirado os móveis e aparelhos domésticos do nosso apartamento. Nosso esconderijo ficaria no escritório de papai. Nós ficávamos em um lugar que chamamos de anexo secreto, que ficava escondido atrás de uma estante de livro. Aqui no anexo, nós não podemos fazer nenhum tipo de barulho para não revelar o nosso esconderijo. Não podíamos nem ao menos dar descarga. Tínhamos muito medo de ser descobertos. Depois de algum tempo, veio morar com a gente um grupo de amigos. Primeiro veio a família Van Pels, a senhora August, que sempre achava um jeito de gozar da minha cara, o senhor Herman e o Peter, que tem 16 anos. Alguns meses também veio o senhor Fitzpatrick, que chegou e passamos a dividir o quarto. Foi uma grande experiência. Nós sempre contávamos com a ajuda de algumas pessoas que confiávamos. O Sr. Kungler, o Sr. Kliman e Mip sempre traziam comidas aos finais de semana. E eles também nos ajudavam dando diversas informações sobre como estava a guerra, já que nós estávamos confinados. E o nosso único meio de contato com o mundo era um pequeno rádio que sempre ficava desligado a maior parte do tempo, pois a gente não podia fazer barulho. Com o passar do tempo, foi ficando cada vez mais difícil trazer comida pra gente, pois todos tinham muito medo de ser descobertos. Então, passamos a economizar nas refeições. Peter, às vezes, podia ser bem preguiçoso. Ele caía preguiçosamente na cama metade do tempo, fazia um pouco de carpintaria e voltava para a soneca. Mas, com o tempo, criamos uma grande amizade e falávamos o tempo todo sobre os nossos planos para o futuro. Ele me disse uma vez que queria ir para as Índias e morar em uma plantação. Já eu queria voltar para a escola, me tornar jornalista e viajar pelo mundo inteiro. Pensávamos sobre nossos sonhos o tempo todo. Era o que mantinha a nossa sanidade dentro do anexo. Falar sobre os nossos sonhos era muito bom. E eu sempre tinha em mente o meu sonho de conhecer o mundo todo e contar sobre a minha história. Com o tempo, acredito que eu me apaixonei pelo Peter e chegamos a nos beijar. Mas, depois de um tempo, percebi que o Peter deveria ser apenas um grande amigo e o sentimento que eu tinha por ele passou. Moramos no anexo durante praticamente 2 anos, escondidos e silenciosos, com muito medo de ser descobertos. Porém, nossa localização foi descoberta. Alguém nos denunciou. Fui separada da minha família e do meu pai. Ficamos em um campo de concentração. Foi terrível. No campo de concentração, eu, minha mãe e Margot
fomos separadas na plataforma do campo e nunca mais nos vimos. Minha mãe fez de tudo para nos manter vivas, mas fomos separadas dela em outubro e desde então não nos encontramos mais. Edith Frank morreu em janeiro de 1945, de fome, na Polônia. Apenas algumas semanas antes do Exército Vermelho liberar o campo de concentração e algumas semanas antes do aniversário dela. Ela nunca pôde ver as suas filhas crescerem e nunca pôde ver suas filhas realizarem os seus sonhos. Eu e minha irmã fomos enviadas para a Alemanha e ficamos em um campo de concentração. Minha querida e inteligente irmã Margot morreu em março de 1945. Ela nunca teve a chance de crescer, estudar, se tornar uma adulta. Eu morri na mesma época, com tifo, e fui sepultada junto com a minha irmã como anônima. Todos os meus amigos que dividiam o anexo comigo também partiram em decorrência a essa guerra sem sentido nenhum. Meu pai, Otto Frank, foi o único sobrevivente de toda a minha família. Quando tudo acabou, ele retornou para a Holanda, onde recebeu o meu diário através da MIP, que havia o resgatado do nosso esconderijo, do nosso anexo. Ele chegou a se casar novamente e faleceu em 1980 por causa de um câncer no pulmão. Graças ao meu pai, a minha história e a história da nossa família foi conhecida no mundo inteiro. Meu pai viu meu diário como uma oportunidade de mostrar para o mundo todos os sofrimentos que uma guerra traz para uma criança como eu. Então, ele resolveu publicar o meu diário em formato de livro. Graças a ele, toda a nossa história se tornou conhecida. O diário de Anne Frank foi publicado em mais de 40 países e traduzido em mais de 70 idiomas e vendeu mais de 35 milhões de cópias em todo o mundo. É um dos relatos mais conhecidos sobre o Holocausto. O meu diário serve como uma alerta a toda a humanidade, porque mostra os horrores de uma guerra visto do ponto de vista mais frágil, as crianças. Nós somos as que mais sofremos, porque não temos responsabilidade nenhuma sobre os fatos da guerra e não temos poder o suficiente para fazer nada a respeito. O meu diário vai ser sempre um alerta sobre como nós devemos nos lembrar dos nossos erros do passado para não cometer no futuro. É muito estranho para mim saber que a minha história hoje é tão popular, tão conhecida e fez tanta diferença para tantos que se identificaram durante o Holocausto e que se identificam hoje com guerras que são travadas e que impedem crianças de brincarem, de frequentarem a escola e de viverem a sua vida da forma mais normal possível. Infelizmente, o final da minha história não é nada feliz. Mas apesar de tudo que me aconteceu, ainda creio na bondade humana.